O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. A Pet Love acabou de lançar o primeiro programa de benefícios de medicamento para pets do Brasil. É uma iniciativa pioneira que ajuda a deixar os tratamentos dos bichinhos muito mais acessíveis, com até 40% de desconto em medicamentos e 25% em rações medicamentosas. Eu achei essa ideia muito boa, porque quem faz tratamento contínuo ou remédio, sabe? Sim. Essas coisas pesam muito no orçamento. Inclusive é uma coisa muito comum para muita gente, né? Eu mesma faço tratamento para asma, eu preciso comprar o mesmo medicamento todo mês. A minha mãe toma remédio para pressão há anos, então Sim. ajuda a ter essa solução. E para ter acesso ao PBM, esse programa, você precisa ter a assinatura do Plano de Saúde Pet Love e do Clube Pet Love. Se você já tem o plano de saúde Pet Love, o Clube Pet Love sai por apenas R$ 2,90 no mês. E usando o nosso cupom Modus Operandi 50, você ainda garante 50% de desconto na primeira mensalidade do plano. Os produtos participantes aparecem com o selo P+, lá no site da Pet Love, e o desconto é aplicado automaticamente. Plano de Saúde Pet Love. Se tem pet, tem que ter. Eu sou a Mabê. E eu sou a Carol Moreira. Depois do divórcio tumultuado dos pais, o Dylan e o Corey tiveram muita dificuldade de se acostumar com a nova realidade da família. Nenhum dos dois gostava de visitar o pai, e esse sentimento só piorou quando eles descobriram um segredo chocante. Os dois prometeram não contar pra ninguém, mas quando o Dylan desapareceu misteriosamente, o Corey tinha certeza de quem era o responsável. O Dylan Nicholas Redwine nasceu no dia 6 de fevereiro de 99, no estado do Colorado, nos Estados Unidos. Os pais dele, a Elaine e o Mark, tinham se casado em 1990 e o Dylan era o segundo filho da família. Ele tinha um irmão mais velho, o Corey, que tinha nascido em 91. O Mark trabalhava como motorista de caminhão e, por isso, passava muito tempo longe de casa, e isso acabou acarretando em problemas no casamento. A situação financeira também não estava indo muito bem, eles não tinham muita grana, isso deixava o casal mais estressado, com muitas brigas, até que depois de 18 anos de casamento, 2 filhos e muitas brigas, a Elaine e o Mark decidiram se separar em 2008. O Corey tinha 17 anos e o Dylan tinha 9. Divórcio nunca é fácil, mas o da Elaine e do Mark foi uma confusão que só. Muito ressentimento tinha se acumulado ali ao longo dos anos, então chegou num nível que eles não se suportavam mais, que eles mal conseguiam ficar na mesma sala juntos. Chegou num ponto que Elaine pediu uma ordem de restrição contra o Mark, dizendo que ele era uma ameaça para ela e para os filhos. A gente não sabe dizer o que ele fez de tão sério, mas Elaine estava bem preocupada com o bem-estar dos filhos, e ela queria resolver logo esse divórcio e tal para não ver ele nunca mais. E aí, mesmo com o divórcio resolvido, ainda tinha a questão da custódia dos meninos, que é um procedimento separado. E aí deu mais brigas e tal, mas a Elaine finalmente conseguiu a custódia primária dos meninos, só que legalmente eles ainda tinham que passar uma quantidade de tempo na casa do pai. Tipo, Natal na casa de um, Ano Novo na casa do outro. Quando eram as férias, eles ficavam umas semanas com o Mark, outros, né, era aquela coisa. Antes do divórcio, todo mundo morava junto, perto de Colorado Springs, que é mais pro centro do estado. Mas depois o Mark se mudou para Durango, que fica na região oeste. De carro, dava umas 6 horas de viagem, então era muito mais fácil ir de avião, e era assim que os meninos viajavam para ver o pai. E como a gente comentou ali na época da separação, o Corey tinha 17, então não faltava muito para ele ser maior de idade e não ser mais obrigado a visitar o pai. Mas o Dylan ainda tinha 9, então ia demorar bastante para ele ter escolha. Então, mesmo depois dos 18, o Corey ainda viajava muito, até por conta do Dylan, né? Porque ele não queria deixar o irmão ir sozinho. Na prática, nenhum dos dois queria visitar o pai, porque o Mark estava sempre arranjando pretexto para falar mal da mãe e tal, falar que ela estava envenenando os meninos contra ele, que ela era um péssimo exemplo, eles odiavam ouvir isso. Outra coisa que eles não gostavam é que o Mark não fazia o menor esforço para aprender mais sobre eles ao longo dos anos. Eles foram crescendo e os gostos mudando, né? Vai virando adolescente. Eles começaram a ter gostos diferentes de comidas diferentes, assistir outras séries, se divertir de outros jeitos, né? O famoso cresceu. Foi crescendo. Só que ele não foi acompanhando, parece que ele não estava nem aí. Parece que ele queria que os meninos só fizessem o que ele achava melhor. Daí eles não queriam ficar lá, né? Não queriam ir lá.
A única coisa boa é que eles acabaram fazendo alguns amigos por lá, então era legal matar a saudade desses amigos de tempos em tempos. E aí os anos foram se passando e a gente chega em 2011, quando o Corey estava ali com 20 anos e o Dylan com 12. E aí nessa época eles foram fazer uma viagem com o Mark durante as férias. O pai na época tinha 50 e poucos anos. Tava indo tudo bem, até que uma noite o Dylan encontrou um negócio estranho. Ele tava usando o computador lá do pai, né, pra ficar de bobeira na internet, e ele acabou encontrando uma pasta com algumas fotos pessoais. E assim, as fotos não eram, sei lá, do Mark indo pescar com os amigos, ou dos filhos quando pequenos. Assim, foi uma foto meio chocante pro filho ver, tá? Porque eram fotos simplesmente do Mark usando lingerie, segurando uma fralda suja de fezes, o que parece ser fezes, e lambendo. Como vocês podem imaginar, isso deixou o Dylan super chocado e ele chamou o Corey pra mostrar o que ele tinha visto. Não, imagina qualquer pessoa, essa foto já seria chocante. Aí imagina o seu próprio pai, né? É. E aí, segundo o próprio Corey, né, ver aquelas fotos foi meio que assim, acabou, né? Foi a última gota que eles precisavam, assim, pra não querer mais nenhum contato com o pai. Nessa hora, o Corey teve uma intuição de que talvez ele precisasse daquelas fotos no futuro. Sei lá, para se acontecesse alguma coisa. Sei lá, ele só sabe que ele pegou o celular e tirou as fotos da tela do computador. Ele não pretendia fazer nada com isso, nem contar pro pai, mas ele queria, sei lá, ter. Até porque o Mark sempre estava falando como a mãe, né, como a Elaine era um péssimo exemplo pros filhos, que ela não era boa mãe, não sei o que lá, e os filhos já discordavam disso. Então, ao ver as fotos, eles ficaram, pô, o pai tá falando aqui da mãe, né, mas olha o que ele tá fazendo, sabe? Só deixando claro que também a gente não tá aqui pra julgar fetiche de ninguém, que se ele queria fazer aquilo, que a pessoa quiser fazer, lamber fralda, usar lingerie, fazer o que você quiser, fique à vontade. O problema foi que, né, adolescentes encontrando a Sim, foto do é pai. chocante, É né? chocante. E também, assim, acho que a parte das fezes piorou um pouco a situação. Mas, assim, então as crianças ali, os adolescentes, interpretaram dessa forma, que ele era péssimo, né, e não gostaram, e enfim. O cara vivia causando, falando mal da mãe, né, mó treta no divórcio. Então eles falaram, quer saber, vamos tirar uma foto desse negócio aqui, e é isso. E aí o Corey falou pro Dylan não comentar nada com o pai sobre as fotos, mas ele sentiu que o irmão tava meio na dúvida. E lembrando, né, gente, um tem 20 anos, outro tem 12, então também uma disparidade de idade, até pra entender a situação, né, e pra lidar com ela. Todo mundo falava que o Dylan sempre teve um senso muito rígido de certo ou errado. Então, o Corey acha que, tipo, se pro irmão era muito errado, talvez ele ia querer falar com o pai sobre isso. Mas o irmão acabou convencendo, né, o Dylan a ficar quieto, reforçou que já tinha tirado foto se ele precisasse de provas, mas que falar com o pai não ia ser a melhor coisa. E aí, mesmo relutante, o Dylan acabou concordando, só que ele acabou mudando a maneira de agir, né? Ele ficou desconfortável com o pai dele, principalmente a partir daquele dia. E ele ficou com aquilo na cabeça, mesmo depois de voltar pra casa da mãe, parece que ele só pensava nessas fotos. Ele não chegou a contar pra Elaine o que eles tinham descoberto, mas ela viu que tinha algo estranho, porque os meninos chegaram super esquisitos da viagem. Ela perguntou, né, como foi, o que vocês fizeram, normal. E o Dylan respondeu de um jeito meio genérico, assim, nem reclamou tanto do pai, ficou meio, sabe, uma coisa meio estranha. E ela não sabia se ele tava assim porque ele não queria contar pra ela que ele se divertiu, né, porque o Dylan sabia que os pais não estavam bem, então ela pensou: "Ai, será que ele não quer me falar, né, que foi legal, pra eu não ficar triste? Ou será que tá acontecendo alguma coisa?" Enfim, ela ficou ali pensando. Aí beleza, isso foi em 2011, e daí vida que segue e tal, Dylan e Corey não contaram pra ninguém. Aí se passou um ano, e em agosto de 2012, os meninos estavam lá na casa do pai de novo. E nesse dia, o Corey e o Mark, né, o pai e o filho, estavam tendo uma briga por mensagem. Sabe, tipo quando cada um tá num cômodo e você fica lá xingando o outro. Até que o Corey ficou muito puto e ele resolveu jogar as fotos na cara do pai. Ele mandou as fotos pro Mark com a legenda: "Você é o que você come". Gente, Foda. imagina o caos, né? O Mark ficou puto, chocado, né, do filho ter encontrado aquelas fotos. Ele xingou o Corey de ladrão, falou que não era pra ele contar pro Dylan sobre aquilo. Porque, enfim, né, o pai não sabia que, na verdade, os filhos já sabiam há mais de um ano, né, enfim. Aí, uns meses depois, em novembro, o Dylan teve que entrar num avião e ir passar o dia de ação de graças com o pai, mesmo sem vontade.
Teve várias vezes que ele tinha ido sem estar com vontade, mas daquela vez em específico ele falou que não queria. Ainda mais porque o Corey não ia, porque tinha rolado aquela briga uns meses antes. A Elaine até tentou dar um jeito, conversar, tal, mas legalmente ela não tinha muita escolha. E ela estava preocupada porque sabia que o Dylan já não gostava de ir para casa do pai, mas estava lá no acordo de custódia e, enfim, não tinha muito o que fazer. Mesmo sabendo que podia dar algum problema, a Elaine teve que mandar o Dylan pra lá e falou que se ele realmente estivesse odiando tal, ele ligava e ela ia buscá-lo, né? Ela dava um jeito. Então, no dia 18 de novembro, mesmo contrariado, o Dylan entrou no avião sozinho e foi encontrar o pai. O que ninguém sabia é que aquela seria a última vez que o Dylan faria aquela viagem, porque no dia seguinte ele desapareceu. A versão que a gente vai contar agora é a versão do Mark. Só que tem algumas coisas que contradizem aí nessa história, então não levem como 100% verdadeiro. A gente vai explicando aí ao longo do caminho, vocês vão entender. No dia que o Dylan chegou, o Mark foi buscá-lo no aeroporto e eles foram no mercado comprar comida e tal, e depois foram pra casa, né, passar a noite lá. Aí eles jantaram, o Dylan assistiu o canal da Nickelodeon na TV e depois eles foram dormir. E um detalhe, segundo a Elaine e o Corey, o Dylan não assistia Nickelodeon há anos. Então ele tava na fase de assistir clipe na MTV e tal. Então isso era uma coisa já meio fora do que ele costumava fazer. Parecia aquele tipo de coisa que o Mark não sabia porque ele não tinha se dado ao trabalho de conhecer os filhos. E ele foi com essa informação de que ele tinha… de quando saiu de casa, que o Dylan tinha 9 anos. E agora, gente, lembrando que o Dylan tem 13 anos. Então muita coisa mudou, né? Então, no dia seguinte, às 7 da manhã, o Mark viu o Dylan dormindo antes de sair de casa para resolver uns problemas. Aí, por volta das 11 da manhã, quando ele voltou para casa, o filho tinha sumido. A carteira do Dylan e uma vara de pescar também não estavam lá, o que fez o Mark pensar que ele tinha ido pescar com uns amigos. Quando passou mais um tempo e o Dylan não voltou para casa, ele ligou para Elaine para perguntar, né, se ela sabia alguma coisa. Só que assim, desculpa, eu tô em outra cidade, em outro estado, o que que eu tenho a ver, como que eu vou saber onde ele tá, sabe? Sim. Eu tô a quilômetros de distância. Pô, você que tá aí com ele, cara. E aí o Mark tinha achado aquilo estranho, como se Elaine tivesse planejado que o Dylan fugisse de casa ou que tivesse ido lá buscá-lo. E como o Dylan estava na casa dele, né, se um juiz decidisse que ele não tinha capacidade de cuidar do filho, ele podia mudar de ideia sobre a guarda. Então, para ele, aquilo parecia um plano da Elaine para passar a impressão de que ele não tinha responsabilidade para ficar sozinho ali com o próprio filho. E daí, ele colocou isso na cabeça, que era um plano dela, então ele acabou não ficando tão preocupado do filho ter sumido de verdade. E por conta disso que ele demorou para ligar para a polícia, mesmo depois de ter ligado para ela. Mas a Elaine ficou desesperada. Ela não fazia ideia, né, de onde estava o filho. E, pô, o filho estava lá na casa do pai. E, de repente, o pai liga. Ele estava lá menos de 24 horas, já tinha desaparecido. Então, ela pegou o carro e ela saiu correndo até a cidade do Mark pra, né, ver o que aconteceu. Enfim, ir atrás do próprio filho. Então, mesmo sem isso fazer o menor sentido, foi isso que o Mark tentou dizer, que a Elaine tinha feito, que ela tinha sequestrado o menino no momento em que ele devia estar com o pai. Diz o Mark que ele não conseguiu descobrir sozinho onde o filho estava, então ele entrou em contato com a polícia às 6 horas da tarde, 7 horas depois de perceber que o Dylan tinha saído de casa ou sumido, sei lá. Inicialmente, eles estavam tratando como um caso de criança desaparecida, ou seja, que ele não tinha sido sequestrado e sim, tinha ido embora por conta própria e não voltou. Talvez ele tivesse ido pescar e não conseguiu voltar, até porque tinha muita floresta ali em volta. Mas tudo aquilo estava muito estranho, porque supostamente ele levou a carteira, a vara de pescar, o celular e mais nada. Nenhuma mochila, nenhuma roupa, não avisou ninguém, não combinou nada com nenhum amigo. E nisso, a Elaine contou pra polícia que ele nem gostava assim de pescar, pra pescar sozinho, sabe? Mas essa era a teoria inicial, porque o Mark falou que a vara de pescar tinha sumido também. E lembrando que o Dylan não morava na maior parte do tempo ali naquela cidade, né? A cidade do pai era o que eles iam visitar de vez em quando. Então, não necessariamente eles conheciam totalmente a região, assim. Era um garoto de 13 anos. E, obviamente, não ia fazer sentido ele ficar perambulando pela floresta, né? Ele ia acabar se perdendo. Hoje em dia é mais comum você ter acesso, sei lá, você pegar o Google Maps e olhar e tal, mas 2012 era diferente e o Dylan não tinha um smartphone, ele tinha um celular normal, simples. E nesse dia tava bem frio. E aí, gente, ele ia sair assim sem rumo, sem levar casaco, sabe?
sei lá, tava esquisito. Apesar de não acharem que era um crime, os policiais ainda estavam muito preocupados, porque era novembro, já estava perto do inverno, ficava muito frio de noite, né? Ainda mais se ele estivesse no meio da floresta. Então, uma parte dos policiais começou a procurar pelo Dylan na cidade e outra começou a entrevistar pessoas próximas para ver se alguém sabia alguma coisa. Foi aí que o Mark contou que o Dylan tinha alguns amigos na vizinhança, então eles foram atrás dos meninos e descobriram uma informação importante. Um menino chamado Ryan disse que o Dylan tinha combinado de ir para casa dele no dia 18, no mesmo dia que ele tinha chegado na casa do pai. Mas ele acabou desmarcando e tinha perguntado se podia chegar na casa do Dylan no outro dia de manhã, 6:30 da manhã. E o Ryan tinha achado meio estranho, porque era bem cedo, né, pra você ir na casa do seu amigo 6:30. Mas ele falou, beleza. Aí no dia 19, ele tinha acordado às 6 e ficou esperando pelo Dylan e nada dele aparecer. E aí quando deu 7 da manhã, ele mandou uma mensagem perguntando, né, onde ele estava e não recebeu nenhuma resposta. Segundo a história do Mark, o Dylan estava dormindo, né, em casa nessa hora. E como o Dylan não apareceu, o Ryan mandou uma outra mensagem dizendo que ia para casa de outro amigo deles, e daí se o Dylan quisesse, podia ir direto para lá. E depois que o Mark tinha falado com a polícia e o Ryan ficou sabendo, né, do desaparecimento, ele mandou uma mensagem falando pro Dylan que o pai estava procurando por ele. Quando a Elaine chegou na cidade, ela tinha ligado pro Ryan porque sabia que eles eram amigos e perguntou se ele sabia de alguma coisa. E ele contou, né, desse combinado deles, que o Dylan nunca apareceu, e que aí ele tinha mandado uma última mensagem pro Dylan falando que estava todo mundo preocupado, pro Dylan ligar ali pra família, né, pra avisar como é que tava e tal. Quando a polícia pegou o celular do Mark para dar uma olhada, eles viram que ele também tinha mandado algumas mensagens para o Dylan aquele dia. A primeira foi um pouco antes das 8 da manhã, pedindo para o Dylan ligar para ele. Depois, 11:20, dizendo que tinha chegado em casa, falando para o Dylan voltar para casa e ligar. E por último, 14:30, 2:30, perguntando onde ele estava, pedindo para ele ligar. Com a ajuda da operadora do celular, a polícia conseguiu catalogar as atividades do Dylan desde que ele tinha chegado na casa do pai. Porque ele tinha um celular, né? Só que não era, como a Mabê falou, não era smartphone, né? Que nem hoje em dia. E a informação mais importante que eles descobriram foi que o Dylan tinha mandado a última mensagem dele às 8:07 da noite do dia anterior, do dia 18, o dia que ele chegou lá na cidade. E a última vez que o celular dele tinha se conectado a uma torre tinha sido 9:37 da mesma noite. Depois disso, não teve mais nenhuma atividade. A Elaine achou muito estranho, porque, gente, 8 horas da noite era muito cedo pro Dylan ter ido dormir. E ele estava sempre grudado no celular, isso é muito comum de adolescente, né? E aí, normalmente, ele ficava acordado ali até umas 11 da noite, meia-noite, mandando mensagem pros amigos. Às 7 e pouco da noite, ele chegou a mandar uma mensagem pra ela confirmando que ele estava na casa do pai. Só que depois ele não falou mais nada. E também era estranho que eles tinham achado as mensagens do Dylan, né, com o amigo, com o Ryan, e o Dylan tava animado pra ir pra casa do amigo. E aí do nada ele desmarcou e marcou pra 6 da manhã do dia seguinte. Enfim, tava meio esquisito. Enquanto isso, a equipe de polícia responsável pela investigação estava usando os recursos ali que eles tinham. Então, tinha helicóptero, carro, cães farejadores, voluntários. Todo mundo estava muito preocupado, querendo encontrar o Dylan logo. Tinha passado da meia-noite quando as buscas pararam. A temperatura estava abaixo de 0. Então, todo mundo foi dormir desesperado, né? Que se ele estivesse na floresta, se ele estivesse até na rua, já seria preocupante, sabe? Então estava todo mundo torcendo, né, se ele tivesse perdido, para ele arrumar algum lugar para ele dormir, enfim, aquele desespero. Tinha um cara chamado Roy Vreeland, que ele estava coordenando ali as buscas. E logo de cara, ele achou o comportamento do pai meio estranho. O Mark nunca tinha ido falar com ele, não tinha se apresentado, não perguntou como poderia ajudar, não pediu nenhuma informação. Ele estava só andando com o resto das pessoas como se fosse só mais um voluntário. O Roy também percebeu que quando o Mark chegou em casa para dormir, ele deixou todas as luzes desligadas, o que ele fala que não é comum em casos de crianças perdidas. Normalmente, os pais deixam as luzes ligadas até para ajudar os filhos a encontrarem o caminho de volta, enfim. Principalmente porque a casa do Mark ficava num lugar isolado, tal, e daí se as luzes estivessem ligadas, poderia ser mais fácil para o Dylan ver de longe, né, enfim, e seguir o caminho ali de volta. Outra coisa é que logo no começo das buscas, quando o Mark tinha ido falar com os voluntários sobre o Dylan, ele usou os verbos no passado. Ele falou que queria que todo mundo soubesse como ele amava o filho, que ele tinha sido um garoto incrível. Tipo, sabe quando você fala de um jeito que a pessoa parece que já morreu?
O Dylan estava desaparecido há menos de um dia, sabe? Nada indicasse que ele tivesse morto. Como assim? Ele estava falando no passado. Até, inclusive, é muito comum em casos de morte, assim, que a pessoa continua falando no presente, né, por muito tempo, até você acostumar com a ideia de que aquela pessoa realmente morreu, né. Então você fala: sei lá, seu marido morreu, né, você fala assim: "Não, meu marido é muito assim, ele é muito assado". Aí depois você vai se tocando que não, né, ele não tá mais aqui, enfim. Então, pô, um pai falar no passado do filho em menos de um dia era muito esquisito. Mas enfim, todo mundo foi dormir e no dia seguinte a galera já acordou cedo, super motivados pra continuar as buscas, porque, né, agora com luz ia ser bem mais fácil. Isso porque o Mark demorou muito tempo pra ligar pra polícia, né? Ele só ligou pra polícia às 6 da tarde. Então, logo escureceu e as buscas já tinham começado tarde. Mas, infelizmente, os dias foram passando e nenhum sinal do Dylan. Tinha grupos de busca, tinha uns policiais rondando a área, mas realmente não tinha nenhum sinal do garoto. A Elaine estava tentando ali manter a esperança, porque ela achava que se ela perdesse, todo mundo ia perder também. E ela precisava que todo mundo continuasse procurando pelo Dylan. Até que no dia 29 de novembro, quando ele estava desaparecido há 10 dias, a polícia foi até a casa do Mark para ver se eles achavam alguma coisa lá. E foi aí que eles encontraram algo bem preocupante. Olhando assim, né, a olho nu, tudo parecia ok. Mas quando o time forense chegou, eles encontraram manchas de sangue em vários lugares. No sofá, no chão da frente do sofá, na ponta da mesa de centro, no tapete, em uma cadeira. E quando eles testaram esse sangue, gente, eles descobriram que pertencia ao Dylan. Então, 2 dias depois, eles voltaram para a casa do Mark com cães farejadores, que eram especializados em encontrar cadáveres. Um dos cães alertou para o cheiro de decomposição em diversas partes da casa, incluindo a sala onde ficava o sofá, na lavanderia. Já o cão que estava na parte de fora da casa alertou para o cheiro no carro do Mark. Tudo isso não provava nada, né, gente? Mas as chances de ter alguma coisa muito estranha aumentaram. E assim, ele oficialmente se tornou suspeito. Acharam que tinha muita chance de algo ter acontecido com o Dylan na casa do pai e talvez o Mark ter escondido algumas coisas. Então a polícia pediu para que a Elaine e o Mark fizessem um teste de polígrafo. E adivinhem, a Elaine passou, mas o Mark deu um teste inconclusivo, que também não significa nada, como a gente sempre falou. Tá, mas aí a polícia criou uma estratégia, eles usaram esse resultado do teste para tentar convencer o Mark de que já sabiam que ele era o culpado. E o policial que estava interrogando o Mark chegou até a dizer que se ele levasse a polícia até onde o Dylan estava, que ele não ia ser preso. Que se o Mark devolvesse o Dylan são e salvo, ele podia só seguir a vida, que a polícia não ia fazer nada com ele. Gente, um grande blefe, né? Mas acho que eles estavam tentando de tudo ali, até pro Dylan, né, voltar. A polícia estava disposta a tentar. Só que o Mark não caiu nessa, ele continuou falando que ele queria muito ajudar, mas que ele realmente não sabia onde o Dylan estava. Então a polícia questionou o Mark sobre esse sangue. Ele explicou que o Dylan tinha ido na casa diversas vezes, que podia ter acontecido qualquer coisa quando ele estava brincando, né? Se cortou, sei lá. Tipo, uma vez o Dylan já tinha cortado o dedo quando estava na sala, então era por isso que tinha sangue ali e tal. Sobre o negócio dos cães farejadores, o Mark não tinha como explicar, a não ser garantir que o Dylan estava vivo quando ele saiu de casa. Então os cães erraram, sei lá, acharam outra coisa aí. E apesar de não acreditarem em nada disso, para eles, isso ainda não era motivo suficiente para prender o Mark. Então eles decidiram que o máximo que eles podiam fazer era ficar de olho nele e esperar para ver se ele ia fazer alguma coisa suspeita. Até que o tempo foi passando, meses se passaram e nada aconteceu. Em 2013 chegou e nada de novo. E a Elaine continuava angustiada, né? Porque desde o início ela desconfiava que o Mark tinha alguma coisa a ver com o sumiço do Dylan. Ela não sabia o que tinha acontecido, mas ela tinha certeza de que o ex-marido estava envolvido de alguma maneira. Diversas vezes ela tentou conversar com ele, implorar para ele dar alguma informação, e ele insistia que ele não sabia de nada. A essa altura, o desaparecimento do Dylan já tinha virado notícia no país inteiro. Então a Elaine, o Mark e o Corey, né, o filho mais velho deles, foram chamados para participar daquele programa do Dr. Phil. Lá nos Estados Unidos, esse programa é muito famoso por abordar diversos crimes, porque o Dr. Phil é um psicólogo forense.
Nem todo programa é focado em um crime, mas nos que são, o Dr. Phil geralmente entrevista a família das vítimas, fala com os suspeitos, ele tenta ali, né, caçar algumas informações sobre os casos. Como o programa passa no país inteiro, ajuda muito a chamar atenção para os casos. Fica mais fácil, né, chegar em alguém que tem alguma informação que pode ajudar, principalmente em casos de desaparecimento. Na época da entrevista, a investigação ainda estava rolando, mas a teoria principal era que o Dylan tinha saído de casa por vontade própria e se perdido. A família achava que ele estava vivo e no começo da entrevista estava todo mundo muito emocionado, né, falando que estavam com saudade dele, que ele era incrível e tal. Mas quando o Dr. Phil começou a fazer mais perguntas sobre a investigação, a Elaine foi deixando bem claro que ela acreditava que era culpa do Mark. E, gente, foi assim, rede nacional, um babado, porque imagina, você tá acusando a outra pessoa que tá ali do seu lado, assim, né? Sim. E que é da família também, né? Enfim. Seu ex-marido. Nossa, caos. A gente colocou no nosso site uma playlist com vários vídeos, trechos do programa. São trechinhos, assim, a gente não conseguiu encontrar o programa completo, mas dá pra ter uma noção do que rolou. Lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, a gente sempre coloca links relacionados ao caso, fotos, enfim. Então entrem lá pra dar uma olhada. E daí o Mark começou a atacar a Elaine também, falando que quando o Dylan desapareceu, ela estava mais preocupada em culpá-lo do que procurar o filho, não sei o quê. Olha, uma acusação atrás da outra. E a Elaine diz que sabia que o Dylan não estava feliz de estar na casa do Mark, mas que não fazia sentido ele ter fugido sem avisar ninguém. Ela tinha falado pro filho, se você quiser voltar, a mãe te busca. Então, se ele queria fugir, era só ele ter ligado pra mãe. Ou sei lá, avisar pra ela, sabe? Ou pro irmão, pra eles não ficarem preocupados, enfim. Não fazia sentido. E ela também não acreditava muito nessa possibilidade dele ter se perdido. Ele estava tão animado pra encontrar com os amigos. Por que que ele não tinha chamado ninguém pra sair com ele? Ele foi sozinho pra onde, sabe? E tinha aquela coisa também que ele queria ir pra casa do amigo e do nada ele chegou lá e desmarcou e passou pro dia seguinte, enfim. E mesmo que a história do Mark fosse verdade e o Dylan tivesse ali dormindo às 7h30 da manhã, ele não ia querer acordar cedo pra ir pra casa do amigo, sabe? Tipo, ou então ele não ia, acordei atrasado, mas vou avisar o meu amigo, vou lá de qualquer jeito, enfim. Na entrevista, a Elaine falou que não queria acreditar que o Dylan estava morto, mas já tinham se passado 3 meses, então ela tinha que começar a aceitar essa ideia. Por mais que ela culpasse o Mark, ela não queria acreditar que ele tivesse feito alguma coisa com o próprio filho dele. Então era muito difícil aceitar que ele tivesse sido responsável, né? Ela disse que por mais que ela tivesse problemas com o Mark, naquele momento, a única coisa que ela estava se importando era encontrar o Dylan. Ela revelou que já tinha pedido várias vezes para conversar com o Mark, falando que eles podiam conversar sozinhos, com um mediador, na delegacia, enfim, do jeito que ele quisesse. E todas as vezes o Mark tinha negado, disse que a Elaine só queria atacá-lo, né? Que não ia rolar nada. Ou seja, tinham se passado 3 meses e eles não tinham conversado pessoalmente sobre tudo isso até este programa. E ela falou que ela só tinha aceitado ir no programa porque achava que o Dr. Phil ia mediar essa conversa e talvez o Mark falaria algo. Gente, babado. Não, imagina assim, você ter uma questão com a pessoa que você coloca acima do teu filho. Porque, cara, seu filho tá desaparecido. Foda-se que você odeia a pessoa. Você Sim, vai vamos sentar com conversar. ele, vamos conversar, vamos bater as coisas, vamos ver Vamos como a gente investigar. pode ajudar. Cara, isso aí, pra mim, isso é inaceitável que a polícia não tenha forçado isso. Do tipo assim, olha aqui, o filho de vocês tá desaparecido. Vocês vão sentar a bunda nessa cadeira e vocês vão falar tudo que vocês sabem. Nossa, é bizarro. Mas enfim, por mais que ela tenha tido essa ideia de que ele ia mediar, não rolou, porque eles passaram o programa inteiro brigando. A Elaine chamou ele de mentiroso várias vezes. O Mark disse que ela tinha alguma coisa a ver com sumiço. Lembrando, gente, que ela tava, assim, em outro estado. Ela tava totalmente longe, né? 6 horas de distância ali da casa dele. E também não tinha nenhuma prova de que ela tivesse envolvida, né? Até onde a gente sabe, o Dylan tava dormindo quando o Mark saiu de casa e não tava mais lá quando voltou. E o Dr. Phil também teve uma sensação ali que ele parecia que ele achava que o Mark tava só tentando se esquivar da culpa e jogar tudo pra Elaine. Além disso, o Dr. Phil falou que o Mark nunca se responsabilizou pelo que aconteceu. Porque vamos supor que realmente o Dylan saiu de casa sozinho. Mas, pô, ele tava na casa do pai, ele era uma criança, sabe? Você deixou o menino sozinho, o menino sumiu. Então, de qualquer forma, você tem alguma responsabilidade ali sobre tudo isso. Sim. E em nenhum momento o Mark falou:
Nossa, vacilei. Nossa, desculpa, eu deixei ele sozinho tal hora. Nossa, não combinei com ele direito. Nada, sabe? E a gente… É muito comum os pais morrerem de culpa Exato. de passar por uma situação dessa. Porque, pô, tava comigo quando isso aconteceu, sabe? Ele tava tipo, na se eu não minha tivesse saído de casa. casa, será que teria Exato, ai. acontecido? E ele não demonstrava nenhuma culpa. Quando o Dr. Phil começou a perguntar sobre a investigação, o Mark disse que a polícia tinha interrogado a Elaine e ele, né? E que ele até tinha feito um teste do polígrafo, que a Elaine tinha passado, mas que a polícia disse pro Mark que os resultados dele tinham dado inconclusivos. De novo, gente, teste do polígrafo não significa nada. Mas o Mark estava muito bolado de não ter passado, disse que ele foi injusto, que o funcionário que estava fazendo o teste ali era incompetente. E o Dr. Phil estava super do lado dele, falou que se o funcionário não tinha feito direito era injusto com o Mark, que tinha que fazer certinho. Ele até se ofereceu para contratar um especialista para o Mark fazer o teste de novo. Alguém que seria imparcial, que ele poderia fazer o teste onde ele quisesse, ia ser tudo pago. Não ia ter câmeras, não ia ter nada a ver com o programa. Era ali o Dr. Phil só tentando ajudar a progredir com a investigação. E na frente das câmeras, o Mark tinha concordado em fazer o teste, mas assim que o programa acabou, a história mudou. Ele se recusou a fazer o outro e decidiu ficar com esse teste inconclusivo mesmo. Segundo a Elaine, foi naquele momento que ficou claro para ela que o Mark tinha matado o Dylan. Ainda durante a entrevista, o Dr. Phil tinha perguntado o que o Mark achava que tinha acontecido com o Dylan. E ele falou que não tinha motivos para acreditar que ele tivesse morto, então várias coisas podiam ter acontecido. Ele podia ter sido sequestrado quando saiu de casa e, na opinião dele, a Elaine estava envolvida, porque ela tinha motivo para sequestrar o próprio filho, que o motivo era afastá-lo do pai. Ô, gente, o menino tá sumido, tipo… Ai, meu Deus. Mas o Mark mesmo não tinha motivo nenhum para fazer nada, de acordo com ele ali na entrevista. Até que o Corey foi chamado no palco para participar, o filho deles mais velho. O Corey não considerava o Mark um bom pai e tinha achado um absurdo que ele não tinha feito nada para encontrar o Dylan até aquele momento. Nos 3 meses que o irmão estava desaparecido, vários voluntários estavam procurando por ele. Eles fizeram arrecadações de fundo para ajudar nas buscas, fizeram um evento para o aniversário do Dylan. E o Mark não participou de nada disso. E aí o Corey disse que era uma falta de respeito. A justificativa do Mark era que ele estava trabalhando. Só que, gente, o Corey e a Elaine também estavam e mesmo assim conseguiram participar. E ok, ele trabalhava como motorista de caminhão, tinha que sair do estado, podia não estar por perto. Mas sei lá, gente, ele podia pelo menos doar um pouco do dinheiro para ajudar outras pessoas a procurarem pelo filho, fazer um post no Facebook, perguntar pra polícia se tinha alguma novidade. Gente, demonstrar um mínimo de interesse, sabe? É o seu filho que tá desaparecido. Cara, que ele não foi nem no evento do negócio do aniversário. Cara, e 3 meses, entendeu? Não é que fala 30 anos e, tipo, Porra. já passou todo tipo de esperança, sabe? São Não, 3 cara. meses. Bizarro. Só que ele sempre falava, tipo, eu não posso fazer nada, não tenho nada a ver com isso. Ele tava mais preocupado em não ser acusado do desaparecimento do que de realmente achar o menino. E aí, minha gente, o assunto das fotos surgiu, as fotos dele de lingerie com fralda de cocô e o caralho a 4. E aí, o Mark se embananou todo, ficou todo esquisito ali tentando explicar. E aí, ele disse que as fotos realmente existiam, estavam no computador dele, mas ele não tinha tirado aquelas fotos. Na verdade, ele fez uma montagem com o rosto dele no corpo de outra pessoa. Era tipo um Photoshop. Isso porque ele sabia que o Corey e a Elaine queriam bisbilhotar as coisas dele, então ele tinha feito essa montagem tão absurda que se eles encontrassem, eles iam contar pra ele, sabe? Então isso seria a prova de que eles estavam fuçando nas coisas dele. Ai, enfim. gente. Quem compra essa história, né? Ninguém no programa acreditou. E aí o programa terminou naquele climão, porque realmente não tinha nenhuma prova de que o Mark estava envolvido, mas ele estava agindo de um jeito muito suspeito. E para a polícia, o Mark, de fato, era o principal suspeito naquele momento. Então, eles assistiram o programa, tudo que ele falou, e isso só deu mais certeza ainda. Só que eles não queriam agir assim, sem ter algo que desse uma certeza, sabe? Sem ter uma prova definitiva que pudesse colocá-lo ali na cadeia. Aí as buscas pelo Dylan continuavam acontecendo, mas com a neve cobrindo a floresta, né, nos meses de inverno, se tornou impossível procurar por lá. Até que meses depois, no verão, a polícia e os voluntários voltaram a procurar. E foi aí que eles encontraram algo que ia mudar totalmente a investigação.
Depois dessa entrevista com o Dr. Phil no início de 2013, foram mais 4 meses para o caso ter algum desenvolvimento. Até que no dia 27 de junho, a polícia encontrou algo que acabou com todas as esperanças do Dylan ainda estar vivo. O líder de buscas ali era um cara da comunidade chamado Roy, né? Então, esse cara recebeu uma ligação de um outro moço que estava participando das buscas. Esse moço tinha visto o Mark saindo de uma das trilhas da floresta. Essa região se chamava Middle Mountain Road e era uma parte bem isolada da floresta. Uma que só quem realmente conhecia andava por ali, porque não tinha uma trilha, sabe? Você ia se perder, ia dar ruim. E era uma região que eles não tinham procurado ainda. Então, como o cara viu o Mark saindo de lá sozinho, sabendo de toda a história, esse moço ligou pro Roy e falou: olha, vamos dar uma procurada por lá? E aí todo o foco naquele momento foi para aquela região. A polícia levou cães farejadores, cavalos, aqueles quadriciclos feitos para dirigir em terrenos complicados, além de várias pessoas procurando a pé. E eis que depois de 4 dias, eles encontraram um tênis da Nike. O mesmo tênis que o Dylan estava usando. Por que eles sabiam isso? Porque tinha uma gravação no aeroporto, no dia que ele chegou na cidade, que mostrava que ele estava usando aquele tênis. E foi aquele último dia também que se teve notícias dele, né? Aí no dia seguinte que eles encontraram esse tênis, eles voltaram com mais cães farejadores e dessa vez encontraram algo mais revelador. Tinha uma ossada humana próximo ao tênis. A polícia levou esses ossos para análise e o teste confirmou o que eles mais temiam, gente, que sim, pertencia ao Dylan. E isso pegava muito mal pro Mark, né, gente? Porque, afinal de contas, era ali perto da casa dele e o cara tinha ido lá nos últimos dias. Então, o que eles acharam é que talvez ele tivesse voltado ali na cena do crime pra ver, né, se a ossada ainda tava lá. Talvez ele tivesse ali tentado espalhar os restos mortais do Dylan, né, pra que ninguém mais encontrasse, enfim. A detetive Tonya Goldbridge era a responsável pela investigação. Ela resolveu dar uma ligadinha pro Mark, em teoria para contar o que tinha acontecido, né, o que eles tinham encontrado e tudo mais, porque eram os ossos do filho dele, também tinham que informá-lo. Mas na prática, ela queria ver se ele ia agir de algum modo suspeito. Mas ela nem teve a chance, gente, porque vocês estão sentados. A conversa foi um absurdo. Parecia que o Mark estava meio bêbado. Logo de cara, ele já começou a desrespeitar a detetive. Falou que ela não tinha capacidade de ver as coisas de um jeito complexo, que ela estava vendo só o que estava na frente dela, que as mulheres só serviam para uma coisa e não era para cozinhar ou limpar a casa. Provavelmente chamando ela de puta. Basicamente isso, cara. A detetive está investigando a morte do seu filho, que você disse que não matou. Então, assim, olha, um absurdo. E basicamente ele falou que ela não era capaz de lidar com a investigação, assim, sem nenhum motivo. E daí, quando ela perguntou se ele não achava impressionante, né, eles terem encontrado os ossos no meio de uma floresta tão grande, o Mark desdenhou dela. E fica pior, tá? A Tony explicou que encontrar aqueles ossos significava que eles tinham a confirmação de que o Dylan estava morto. E o Mark discordou. Disse que eles não tinham encontrado o suficiente para confirmar nada. Tipo, ele falou que só tinham encontrado 2% do filho. E ele começou a usar essa expressão, sabe? Ele começou a falar isso para as outras pessoas, tipo, pro irmão dele, né, o tio do Dylan. Ele disse que como eles só encontraram 2%, a polícia nunca ia conseguir provar que ele foi assassinado. E assim, gente, eu não sei nem o que dizer, assim, do cara falar desse jeito do próprio filho. Tipo, encontrou 2% do… Cara, que coisa grosseira, sabe? Que forma horrível de falar do seu próprio filho, sabe? Ele tava ali descobrindo, né, entre aspas, que o filho dele tava morto, mas parecia que ele só tava preocupado em provar que o menino não foi assassinado. Pouco tempo depois, o Mark ligou para a polícia para dar uma informação bem estranha. Ele disse que a tal da vara de pescar dele tinha aparecido. Lá no início da investigação, o Mark tinha dito para a polícia que a vara estava desaparecida, por isso que ele achava que o Dylan tinha ido pescar naquele dia. Inclusive, a consequência disso foi que as primeiras buscas foram ali nos lagos da região. E aí, do nada, quando o Dylan foi encontrado bem longe dos lagos, ele foi ligar lá para avisar que a vara apareceu. Ele falou que quando foi mover o quadriciclo dele, que ele não usava desde que o Dylan tinha desaparecido, a vara estava lá atrás. Só que a polícia tinha tirado várias fotos da casa inteira do Mark, né? Inclusive do lugar onde ele estava falando. E quando eles foram lá, a vara não estava lá. Eles tinham provas disso. Então, assim… que merda é? Ai, a vara apareceu, tá? E daí? Sabe? Era claro que o Mark estava mentindo.
Parecia que ele tava ali, sei lá, tentando trazer informações novas ou tentar consertar informações que ele tinha dado no início. E pra polícia, o fato dele ter inventado uma história, né, que tipo, desapareceu a vara, foi pra fazer eles perderem tempo num lugar que não ia ser onde ele tava de verdade, né? Então, sei lá, a cada semana, tudo que o Mark fazia só tava deixando mais claro o envolvimento dele na morte do próprio filho. E a polícia só tava ali esperando o momento certo pra pegá-lo. Mas infelizmente as coisas foram bem lentas aqui nesse caso. É muito louco, né, como a gente tem vários casos que eles não têm prova de nada e eles conseguem prender a pessoa. E aqui tinha sangue na casa dele, Sim. os cães farejadores sentiram cheiro no carro dele, sabe? Acho que eles sentiram que tudo era muito circunstancial e que Mas talvez o sangue na casa pudesse… dele não é circunstancial. Eu não acho circunstancial, mas eu consigo ver, pensando nos Estados Unidos… Que eles acham que o julgamento não vai ser suficiente. O julgamento não vai ser suficiente, sabe? Aquela coisa de tipo… Porque é aquilo também, se ele é inocentado desse caso, aí fudeu. Aí depois pra fudeu, você conseguir, né? Pra conseguir depois é difícil, mas… Ao mesmo tempo, pra gente é tão óbvio, né? É tudo tão… que dá raiva. Tipo assim, como é que não pressiona mais? Como é que não… Não Porque encontraram mais nada. pra né? mim, não tem como, gente, isso não ser suficiente. Eu não consigo Então, achar. E é louco, porque tem muitos casos que a gente conta aqui que é até ridículo. Que não eles acontece olham nada, pra pessoa, né? a pessoa, sabe, falou Uhum. ela vai presa e fica Sim. anos presa sem ter feito nada. E aqui, claramente, esse cara tem alguma coisa muito errada. A gente não sabe ainda o quê, mas, porra… E eu não sei como, tipo, o negócio da foto não pesou mais, assim, sabe? Sim, por que Porque, essa foto não é muito estranha? Tipo, eles acharam a foto do pai e aí, de repente… Tipo, é uma coisa que mexe com a honra da pessoa, sabe? Com a Sim. questão do tipo… os filhos viram o pai numa situação que deixa ele com vergonha. Cara, como que isso não é tão linkado… Não foi relevante, né? Não é relevante, sabe? Porque o óbvio aqui, né? Vamos ser capitão óbvios. O menino pode ter falado na cara do pai que sabia da foto, que viu a foto. Uhum. E pronto, e aí isso foi o suficiente pra ele tentar apagar, né? Tipo, não vou deixar ninguém saber dessa foto, Sim. a ponto de matar o próprio filho. E esconder essa história, né? Enfim, a ironia de tudo isso é que depois a foto apareceu no Dr. Na Phil, rede na nacional, rede nacional. Mas internacional, até porque a gente viu também Exato. o programa. Mas enfim. Então, demorou muito para as coisas acontecerem. Essa primeira descoberta da ossada foi em junho de 2013. E a próxima foi acontecer só em novembro de 2015. 2 anos e meio depois, gente. É revoltante. Então, nessa época, um cara estava andando um dia lá fazendo uma trilha quando encontrou um crânio humano a apenas 2,5 km de onde a polícia tinha encontrado a primeira ossada. Eles mandaram o crânio para um teste de DNA e confirmaram que pertencia ao Dylan. E o pior, a autópsia mostrou uma lesão na parte de trás do crânio. Se eles conectassem isso com o sangue encontrado na casa do Mark, as coisas se encaixariam melhor. Poderia ser tipo, o Dylan bateu a cabeça na quina, isso explicaria a lesão sem querer ou não, mas de qualquer forma o Mark terminou de matar ele ou, né, escondeu o corpo. Também é crime esconder o corpo, né? E depois dessa descoberta, Elaine pensou, tá, agora as coisas vão andar mais, a polícia vai finalmente prender o Mark. Mas não, gente, não foi isso que aconteceu, ele continuou livre. E é muito frustrante, né? Mas eles ainda acreditavam que não tinham provas o suficiente para convencer um júri de que o Mark era o responsável. As coisas só foram mudar mais 2 anos depois, em 2017, quando um cara chamado Christian Champagne foi eleito como novo promotor. Primeiramente, que nome incrível, né, gente? Os pais deram o nome pro filho de champanhe cristão, né? Christian Champagne. Enfim, o Christian tinha acompanhado o caso desde o início, porque ele estava ali na promotoria, né, quando a investigação do Dylan começou. E quando assumiu, ele conversou com a Elaine. Ele falou real, assim, que as coisas não iam ser fáceis, mas que ele ia fazer o que fosse possível para conseguir justiça pelo Dylan. Aos poucos, a promotoria juntou todas as informações que eles tinham contra o Mark, justamente para ver se era o suficiente para acusá-lo de assassinato.
Só que eles decidiram que, ao invés de acusá-lo direto, eles iam apresentar as provas para um júri e deixar o júri decidir se era o suficiente ou não. E isso é uma prática muito comum quando a investigação está meio nessa dúvida sobre a força das provas que eles têm. Porque é isso que a gente comentou, não adianta você julgar o cara rapidamente e depois ele ser solto. Porque depois é pior, porque aí para você fazer um novo julgamento é muito mais difícil a justiça liberar, né? Então eles fizeram isso, apresentaram as manchas de sangue encontradas na sala, o fato dos cães farejadores terem alertado do cheiro de cadáver dentro da casa e no carro, as fotos que o Dylan encontrou no computador do Mark, fora que os ossos tinham sido encontrados na floresta, o cara tinha passado ali na floresta e foi por isso que as pessoas foram olhar lá. Então, assim, não era nenhuma prova concreta, né, e irrecusável, assim, não tinha nenhuma testemunha, arma do crime, enfim. Mas, no dia 22 de julho de 2017, quase 5 anos depois do desaparecimento do Dylan, o júri decidiu que eles tinham sim provas o suficiente para acusar o Mark pelo assassinato do Dylan e abuso físico, e a polícia decidiu prendê-lo. Nesse dia, o Mark não estava em casa. Ele estava fazendo um trabalho em outro estado, que ficava a 2.000 quilômetros de distância. Lembra, né? Ele era motorista de caminhão. Então, a polícia do Colorado entrou em contato com a polícia do local onde ele estava e pediu que prendesse o Mark e não deixasse escapar. Dito e feito. Assim que eles encontraram o caminhão que o Mark estava dirigindo, eles informaram que ele estava sendo preso por homicídio. O Mark ficou bem confuso na hora, assim, disse que não fazia ideia do que eles estavam falando, que ele não tinha nada a ver com a morte do filho. Mas, né, não rolou. Aos 56 anos, o Mark foi preso e a fiança foi estabelecida em $750 mil, que ele obviamente não tinha como pagar, então ele ia ter que esperar o julgamento preso. E essa fase do pré-julgamento foi uma dor de cabeça. A data do julgamento foi remarcada mais de 10 vezes. Isso porque a defesa e a acusação ficaram brigando sobre quais provas poderiam incluir ou não, o que tinha que ser retirado. Cada vez que eles entravam com um pedido, o juiz tinha que parar para ver aquilo de novo, aí demorava mais um pouco. Até que em 2019, um defensor público que estava cuidando do caso do Mark foi preso por violência doméstica. Meu Cristo. E aí a nova equipe de defesa pediu um adiamento, porque eles iam ter que estudar o caso todo de novo, né, do zero. E aí depois começou a pandemia em 2020, e aí tudo foi adiado, nananã. Nessa brincadeira, o Mark tinha sido preso em 2017, pelo menos ele estava preso, né? Mas o julgamento foi começar só 4 anos depois, no dia 21 de junho de 2021. Já fazia 9 anos da morte do Dylan, e agora, finalmente, eles iam ter o julgamento. No julgamento, o Mark foi acusado de homicídio culposo, porque para a promotoria, eles não acreditavam que ele tinha a intenção de matar o Dylan de propósito. Se ele tivesse sido acusado de homicídio doloso e fosse condenado, a pena era prisão perpétua. Mas como foi homicídio culposo, a pena dependia muito do juiz, então era melhor para o Mark. A acusação não dizia que o Mark tinha feito um plano para matar o filho na próxima vez que ele viesse visitar. O que eles acreditavam era que os dois tiveram uma briga naquele dia, provavelmente por conta das fotos lá de lingerie, né, que os filhos tinham encontrado, e que no meio do caminho, o Dylan acidentalmente tinha batido com a cabeça na mesa. Sem saber o que fazer, o Mark teria levado ele para uma parte escondida da floresta e deixado ele lá para ser encontrado meses depois. A primeira prova que eles usaram foram as mensagens entre o Dylan e a Elaine, dizendo que ele não queria visitar o pai, que ele não estava feliz quando chegou lá, nesse novembro de 2012. Além disso, o comportamento do Mark durante a investigação foi muito levado em conta. Ele tinha falado com a polícia, feito o teste do polígrafo, até aí tudo bem, como diria a Mabê, mas ele não tinha nem oferecido ajuda para procurar pelo Dylan, ele não participou das buscas e ele morava ali no local, sabe? Ele sabia das trilhas, de tudo, e ele não fez, assim, a menor questão, não perguntou para a polícia onde eles tinham procurado, dado ideias, sabe? Assim, claramente bem diferente do que costuma ser quando, né, um pai perde um filho, procura o filho. Quando a polícia tinha perguntado detalhes sobre o dia do desaparecimento, o Mark não lembrava nada direito, ficava mudando a hora que saiu de casa, a hora que chegou, quanto tempo levou as coisas, estava bem com uma memória confusa. Mas quando pediram para explicar o sangue no sofá, ele tinha uma memória perfeita de que tal dia o Dylan cortou o dedo, que ele já tinha ali se machucado várias vezes na casa. Quando era para ajudar na investigação, ele não lembrava, mas quando ele tinha que se defender,
de repente a memória estava perfeita. Um policial que participou das buscas até contou que no dia que eles foram procurar o Dylan, né, num lago ali próximo, esse policial avisou o Mark e chamou ele para ir até lá. Só que o Mark não só não se deu nem ao trabalho de ir, como ele nem foi lá perguntar depois se a polícia encontrou alguma coisa. E, gente, estamos acostumados a ver casos assim, né? Os pais ficam lá em cima da polícia, pedindo informação, oferecendo ajuda, reclamando que eles Tá não estão sendo fazendo. chato, né? Tá sendo chato. E o Mark tava lá, tipo assim, se a polícia trouxer a informação legal, se não chegar, ele não vai atrás, sabe? Tipo assim, que pai Nem é aí. esse? O principal motivo que a acusação apresentou foram as fotos que o Corey tinha achado no computador do Mark, né? As fotos de lingerie, que o Dylan sabia e tudo mais. O Corey testemunhou que no dia que eles viram as fotos, a opinião do Dylan sobre o pai tinha mudado completamente. Eles já tinham um relacionamento difícil, mas foi ali que o Dylan perdeu todo o respeito pelo pai. Principalmente porque o pai falava muito mal da mãe, né? Falava que a Elaine era um exemplo ruim, até que o Corey era um exemplo muito ruim pro Dylan. Então, desde que ele tinha encontrado as fotos, o Dylan tinha falado pro Corey que queria mostrar pro pai, que queria confrontá-lo, que queria falar, né, o que ele sabia e tal. Foi o Corey que falou pra ele não fazer isso, que ele falou assim, se um dia a gente precisasse acontecer alguma coisa, a gente tem as fotos, mas não temos necessidade de falar disso agora. Mas naquela viagem o Dylan tava sozinho, né? O Corey não tava lá pra impedi-lo de falar e tal. Então pode ter sido que no meio da discussão o Dylan acabou mencionando as fotos. E o Mark já sabia que elas tinham sido encontradas, porque meses antes, né, o Corey já tinha mostrado pra ele. Lembra que eles brigaram, cada um num cômodo na mesma casa, e daí o Corey falou: você é o que você come? Lembra? Então isso tinha acontecido meses antes. E nessas mensagens, o próprio Mark fala: não fala nada pro Dylan. Ele não sabia que, na verdade, o Dylan já sabia de tudo. Enfim. Então o argumento da acusação era que ver o Dylan jogando na cara dele as fotos, algo que ele não fazia ideia, né, que o filho sabia, tinha deixado ele com muita raiva. E que aí poderia ter acontecido esse acidente. O Mark poderia ter empurrado o Dylan, ou ele mesmo escorregou e bateu a cabeça, enfim. Ou teria sido proposital, né? Não daria pra saber. Até porque a única pessoa que poderia dizer o que aconteceu de verdade era o Mark. Do lado da defesa, a estratégia deles era gerar a dúvida plausível, que a gente sempre vê nos filmes eles falando, né, do reasonable doubt. Que é basicamente assim, existe alguma dúvida que ele possa não ter matado o Dylan? Então, não vamos prender uma pessoa que pode ser inocente, é mais ou menos isso. Então, o principal argumento que eles usaram foi que ninguém viu o Dylan morrer. Não tinha testemunha, não tinha arma do crime, era tudo uma grande especulação. A lesão no crânio foi apresentada como a causa da morte, mas eles estavam alegando ali que isso poderia ter sido depois, poderia ter sido um animal que encontrou o crânio na floresta. Até porque o crânio foi encontrado anos depois, né? Muito tempo depois. Ou podia ter realmente sido a lesão que matou o Dylan, mas poderia ser porque ele caiu na floresta e bateu a cabeça. Eles argumentaram que a promotoria não tinha provas que a causa da morte dele foi o Mark, ou até a mesa da casa do Mark. E aí a defesa estava argumentando que, poxa, o julgamento é inocente até que se prove o contrário, mas nesse caso já estavam colocando a culpa do Mark desde o começo. Os advogados também argumentaram que Elaine tinha começado a apontar o dedo para ele desde o primeiro dia e que a polícia tinha sido influenciada por ela, que a polícia queria vender a narrativa da culpa do Mark porque era mais fácil para eles, que tinham pego qualquer informação e tentado fazer encaixar, que eles não queriam saber se existia outra possibilidade, que eles ignoraram qualquer outra tentativa do Mark de explicar a situação. Enfim, que suspeitar dele não era a mesma coisa que confirmar a culpa. A defesa atacou muito a Elaine durante o julgamento. Fizeram parecer que ela estava acusando o Mark como vingança. Como se ela tivesse com tanta raiva dele depois do divórcio que estava usando a morte do filho para puni-lo. Fizeram até uma lista de todas as vezes que a Elaine acusou o Mark de estar envolvido. Que ela falou para a polícia, para os amigos, na televisão, no Facebook, nananã. E começaram a perguntar se ela lembrava de ter comentado numa página do Facebook pedindo a prisão do Mark. Só que assim, o que isso tem a ver? Eles estavam atacando as atitudes de uma mãe que acabou de perder o filho, sabe? O que isso tem a ver com ele ser culpado ou não? Bom, a Elaine ter falado pra todo mundo que acreditava que o Mark era o responsável não fez as coisas acontecerem, né? A ossada aparecer lá do lado da casa dele, o sangue aparecer na casa dele, enfim. Só que o jeito que eles trataram a Elaine mostrava que a estratégia ali principal da defesa era criar qualquer outra explicação para evidências apresentadas. Então, o sangue encontrado na sala pode ter sido de qualquer outra vez que o Dylan visitou a casa.
né? Aquela coisa toda. Sobre os cães farejadores, a defesa argumentou que eles não são 100% infalíveis. Então, assim, não é porque eles latiram que automaticamente é certeza, né, de ter um cadáver lá na casa. E que mesmo se tivesse, não tinha como garantir que era o Dylan. Oi? Quantos cadáveres estão passeando ali na casa? Mas enfim, era isso, né? Ficaram nessa história mesmo. E vale aqui fazer um parênteses que a Elaine tinha aberto uma ordem de restrição contra o Mark durante o divórcio, falando que ele era um perigo para ela e para os filhos e tal. E mesmo assim o juiz obrigou os meninos a irem visitar o pai, né? E é muito triste isso, porque muitas vezes quando a mulher entra com essa ordem, né, durante um divórcio, isso não é bem visto, porque fica parecendo que ela tá fazendo alienação parental, ou seja, que ela tá querendo, né, se vingar do pai, falar pros filhos que o pai é ruim, coisa do tipo. Inclusive nos Estados Unidos, estatisticamente, se uma mulher pede uma ordem de restrição, é mais provável o juiz conceder o direito de visita não supervisionada para o pai. Ou seja, eles realmente acham que a mulher tá, sabe, com um plano maligno e tal. E não que às vezes pode ser que esteja, né? Mas assim, você tá tentando proteger seus filhos, proteger você. Cara, se tem uma ordem de restrição, isso precisa ser analisado, porque a ordem de Sim. restrição ela não pode valer só pra mulher. Porque se ela tá dizendo que o pai pode fazer alguma coisa com os filhos, e a gente sabe que muitos homens fazem isso. Eles agridem, matam os próprios filhos só pra se vingar das mulheres. Isso é uma E pra coisa… defender sua honra, E pra né? defender sua honra. Isso é uma coisa que acontece há muito tempo. Inclusive, muitos homens se aproveitam da situação da mãe tá nervosa e tal, pra, tipo, ameaçar os filhos, sabe? Então, assim, usar os filhos pra atingir o outro é uma coisa muito comum. E, sei lá, parece que isso nem tá sendo Nem foi levado, considerado. sabe? Nem foi considerado, assim, desde o início. Foi uma coisa meio… Não sei, acho que demoraram muito pra ver isso. Pô, o cara demorou horas, sabe? Pra ligar pra própria polícia. Porque ele achou que era melhor acusar a mãe que tava a 6 horas de distância. Nada pra Muito mim faz estranho. sentido nessa história, assim. E aí, ao longo das semanas, os jurados foram apresentados, então, a esses pontos de vistas bem diferentes, né? Eles tinham ali uma estimativa da hora da morte, que era a noite do dia 18, né? Tinha uma causa, que era a batida na cabeça da mesa. Tinha um motivo, que era a briga por conta das fotos. Além do comportamento do Mark durante a investigação e até no próprio julgamento. Eles mostraram foto da ossada, falaram sobre como o filho tinha morrido. E o Mark nunca esboçou nenhuma reação, não teve, sabe, nenhuma lágrima. Ele era muito frio em relação a isso. E a gente já falou aqui várias vezes que pessoas sentem luto de maneiras diferentes, né? E, pô, já tinha passado vários anos, ok. Mas pensa nas pessoas assistindo este homem, ouvirem detalhes do que aconteceu com o filho e não esboçar nenhuma reação. Isso não pegava bem pra ele. Então, eles fizeram as conclusões ali dos argumentos. Então, cada um redefendeu, né, as suas partes. E no dia 17 de julho de 2021, depois de 6 horas de deliberação, os jurados concordaram com a acusação. O Mark Redwine, de 60 anos, foi considerado o responsável pela morte do filho. E no momento em que o juiz falou o veredito, o Mark continuou sem reação. Logo depois do julgamento, a equipe de defesa já deu uma declaração para a mídia dizendo que discordavam, que iam fazer uma apelação, porque o Mark era inocente, vítima de uma narrativa que a polícia e a ex-esposa criaram, não sei o quê. E uns meses depois, em outubro de 2021, ocorreu a leitura da sentença. Para homicídio culposo, ele poderia pegar de 16 a 48 anos de prisão. Então ficou aquela expectativa para saber se ele ia passar o resto da vida na prisão. A Elaine e o Corey participaram da audiência e fizeram declarações pedindo que o Mark recebesse o máximo de pena possível. A Elaine falou sobre como o Mark não tinha mostrado nenhum remorso ao ver o filho morto, que ele não tinha mostrado nenhuma emoção durante todo o processo. Já o Corey falou sobre como o Dylan era corajoso e sempre brigava pelo que achava correto, e que naquela última briga com o Mark, o Dylan provavelmente tinha mostrado que ele era uma pessoa muito melhor aos 13 do que o Mark era aos 50. O Mark também teve a oportunidade de falar, mas a única declaração que ele deu foi falando que ele era inocente e que acreditava que o julgamento tinha sido injusto. Gente, em nenhum momento ele falou sobre o Dylan, ele não mencionou o próprio filho. E foi aí que na hora da leitura o juiz falou que nunca tinha visto alguém sentenciado por assassinato mostrar tão pouco remorso pelo que tinha feito. E por causa disso, ele decidiu que o Mark merecia a pena máxima possível.
e naquela tarde ele foi condenado a 48 anos de prisão. Como ele já tinha passado 4 anos preso antes do julgamento, a sentença ia ser mais 44 anos. Segundo as leis do Colorado, os prisioneiros podem pedir liberdade condicional depois de servirem 75% da sentença, o que no caso do Mark dava mais ou menos aí uns 30 anos. Só que ele já estava com 60 aí nesse dia, ou seja, ele pode pedir liberdade condicional quando ele tiver 90 anos. E pedir também não quer dizer que vai conseguir, né? Enfim. Até hoje o Mark insiste que é inocente e hoje em dia ele está cumprindo a pena no Departamento de Correção do Colorado. Desde a condenação do Mark, alguns canais do YouTube especializados em true crime fizeram alguns documentários sobre o caso com a participação da família do Dylan e dos responsáveis pela investigação. A gente vai colocar esses vídeos para vocês lá no nosso site, modusoperandipodcast.com. Um dos mais importantes, né, claro, foi a entrevista com o Dr. Phil, que a gente comentou bastante durante o episódio. Ele foi ao ar originalmente em 2013, só que agora em 2026, o Dr. Phil postou 3 episódios do podcast dele focados nesse caso. Ele resgata vários momentos dessa entrevista de 2013, mas ele também adicionou novas informações que foram descobertas depois. E como ele é psicólogo forense, ele fala bastante sobre o comportamento do Mark durante a investigação e principalmente durante a entrevista. Ele falou sobre como o Mark se recusou a fazer o teste de polígrafo que ele ofereceu, que ele estava desconfortável. Claro que o fato dele não ter passado no teste da polícia não é uma confirmação de culpa, mas o próprio Mark colocou muito peso nesse teste. O Dr. Phil contou que ali nos bastidores eles até chegaram a marcar esse primeiro teste, mas que o Mark chegou lá no dia e falou que estava muito nervoso naquele dia, que sabia que isso poderia afetar, né, o teste, que é verdade. Então eles tinham remarcado. E aí, da segunda vez, o cara que estava fazendo o teste perguntou se ele estava bem. Aí ele falou, que não, porque ele bebeu no dia anterior, não dormiu bem. Então, assim, né, ficou enrolando. E aí o Dr. Phil disse que foi conversar com ele, falou que queria ajudá-lo, que as pessoas estavam se voltando contra ele, porque ele estava agindo de uma forma estranha. Tipo, o Dr. Phil tentou mostrar pro Mark assim, olha, tô te dando uma oportunidade de você, né, meio que se redimir. E o Dr. Phil argumenta no podcast que o jeito que ele se negou que foi meio problemático, assim. Porque na frente de todo mundo, ele fez toda uma cena dizendo que sabia que ia passar, que não tinha nada a esconder. Que ele queria que o público do programa sentisse confiança, né? Quando ele falasse que era inocente. Só que isso mostrava que o Mark estava mais preocupado com a opinião das pessoas sobre ele do que o que ele poderia fazer para tentar encontrar o filho. E isso tinha sido a principal prova que a investigação tinha contra ele, né? Enquanto a Elaine e o Corey se mostravam preocupados com a segurança do Dylan, o Mark só estava lá preocupado com as pessoas acusando ele. Para os familiares, o Mark tá preso não apagava o que tinha acontecido. Mas eles não queriam deixar de celebrar a vida do Dylan. Durante esses quase 10 anos, eles tentaram fazer com que a voz dele fosse ouvida e ele recebesse a justiça que merece. Para Elaine e para o Corey, o que aconteceu com o Dylan foi uma grande demonstração de como é importante focar nas crianças durante o processo do divórcio. Às vezes os pais acabam um relacionamento com tanta raiva que as crianças acabam sofrendo por consequência. Mas não foi isso que aconteceu aqui. A Elaine fez o que pôde para lutar pela segurança dos filhos. Ela tinha pedido uma ordem de restrição contra o Mark e deixado claro desde o início de que tinha medo que ele pudesse fazer algo com ela ou com as crianças. E mesmo isso não foi o suficiente. O Mark ainda recebeu permissão de ter contato com os filhos sem supervisão e os filhos foram obrigados a ver o pai, mesmo quando não queriam. O áudio no início desse episódio é da Paula Barbosa. Valeu, Paula!